Otávio, seguinte. Bota a música de bobão. informação. Ih, Felipe Coutinho está de volta, Otávio Neto? cara, então, o que acontece? No sábado surgiu esse burburinho de Felipe Coutinho no Vasco, principalmente nas redes sociais, fruto de uma informação que vinha do interesse do Cruzeiro no Felipe Coutinho, em tentar a contratação dele. E nessa tentativa, a resposta do staff do Felipe Coutinho é de que se ele voltasse para o Brasil, o interesse dele era jogar no Vasco e não no Cruzeiro, por isso o Cruzeiro teria recuado. E aí, pessoas que trabalham cobrindo o Vasco da Gama, né, alguns perfis extraoficiais, o Mídia Vascaína, por exemplo, foi o primeiro a trazer essa informação, foi atrás e descobriu que o Vasco estava negociando para ter Felipe Coutinho, né? E nessa negociação ela já estaria avançada com o Felipe Coutinho. Logo depois a galera do Expresso 1923 trouxe mais informações sobre essa possível negociação, de que o Coutinho já teria avançado com o Vasco, e o Vasco aceitando todos os pedidos do Coutinho para ele voltar. O Coutinho hoje ele recebe um salário na casa dos 600 mil euros, o que daria cerca de 3 milhões de reais por mês. Ah, tá barato. Né? Obviamente que ele reduziria isso, mas o interesse... Mas está jogando no Catar, Tá né? jogando no Catar, né? Então No Al Rusail é a do realidade do Catar, né? Exato. É até o time que o Veríssimo foi também, né? E aí, compilando todas essas informações, o Vasco tem muito interesse em repatriá-lo, o Coutinho tem muito interesse em voltar para o Vasco, e o Vasco já tem uma proposta, eu fui atrás um pouco de outras informações, o Vasco tem uma proposta pronta para o Felipe Coutinho para o Aston Villa, né? Porque ele pertence ao Aston Villa, ele está emprestado a esse time do Catar. Esse time do Catar, o campeonato lá, que é o Superstars, né? A Liga Qatari, ela já terminou. Ele tem mais 2 compromissos, na verdade mais um compromisso pela Copa do Catar. Se o time for eliminado nas oitavas de final, ele já entra de férias. Esse contrato com o time do Catar vai até o dia 30 de junho, mas ele poderia antecipar e vir antes, né? Caso, de qualquer forma, só poderia vir na janela de transferência. Só poderia ser inscrito 10 do 7, né? Só para passar aqui, 23 jogos, 7 gols, 3 assistências, tá? Confesso que não vejo o campeonato do Catar. Você não tá assistindo o Catarão? Ah, você tá de brincadeira, né? Vocês estão de piada. E aí, essa proposta Depois do Vasco envolve o Felipe Coutinho com a fundação dele, o Instituto Felipe Coutinho, que é na zona oeste do Rio de Janeiro, que está prestes a ser inaugurado, né? Era para ter sido inaugurado já há alguns anos, mas por conta da pandemia adiou. Então ele quer promover uma grande inauguração desse Instituto Felipe Coutinho. Uma marca de roupas próprias do Felipe Coutinho, algo parecido com o Air Jordan e tal, que ele quer fazer em parceria com o Vasco, e a nova patrocinadora do Vasco, que tem o interesse de trazer uma grande estrela com identificação, que é o caso do Coutinho. O Coutinho tem 31 anos, e aí eu acho que viria num momento extraordinário assim para o Vasco. É um ídolo, né? Ele foi formado no Vasco, ele estudou no Colégio Vasco da Gama, ele tem toda uma identificação humana ali com o Vasco também. E acho que seria uma contratação gigantesca. O Aston Villa tem interesse em cedê-lo, e essa proposta do Vasco seria uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. Tá? Hoje o Aston Villa estaria aceitando algo em torno de 5 milhões de euros e 7 milhões de euros pelo Felipe Coutinho, foi o que essa fonte me passou. Vale lembrar que o Vasco pagou exatamente algo parecido com isso no Adson, 5 milhões de euros e 6 milhões de euros no João Vitor, né? Nossa Senhora. Acho que dia pagar 12 o de mesmo junho. no Felipe Coutinho eu acho que seria bem plausível. estava olhando aqui, o contrato dele dele termina com o Aston quando? Villa vai até junho de 26, né? Então ele te prestaria para o Vasco com obrigação de compra, porque pro Aston Villa, quando o Vasco devolvesse, teoricamente, ele já entraria no último ano de contrato, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Então o Aston Villa pagou 20 milhões de euros no Coutinho. Eles reaveriam ali uma se parte chegar um cara com uma conversa boa, quanto que o Vasco queria pagar? 5? Não, então, parece que o Aston Villa aceitaria algo em torno de 5 a 7 milhões de euros. Se chegar com uma nessa conversa obrigação boa, de compra, né? Se chegar com uma conversa boa, o Aston Villa, numa dessa, libera até de graça, só para não ter que pagar o salário. Até se o final. bobear, Né? Então, aí ele emprestaria e, de repente,
teria uma obrigação de compra pro Vasco já ficar com ele em definitivo, entendeu? se bobear Bota aquelas lá, metas no contrato, sabe? Se o cara fizer 3 partidas, só pra negociação poder acontecer mais rapidamente. Se bobear numa Porque a negociação de compra, ela demora mais. direitinho, o cara fala, pô, vai ter que pagar, o jogador já ficou fora, o time já se encaixou sem ele. Se tiver resenha boa, Se tiver uma resenha boa, acho que Vai consegue legal. até se... Aí o salário dele você lá conseguiria então? mete Você conseguiria comprar o Coutinho? Tem como, né? Não Tem consegue? como, Você não conseguiria? Eu? É. Não, Se 5 você milhões de euros? Não, se você fosse negociar lá, você fosse não, representante. não, eu tô fora do mercado, tô aposentado há 26 anos. Esse aqui vai bem, né? O Jorge? É. Nossa senhora. Vocês estão brincando. Não? O Jorge é brincadeira. Bem na lábia, não? Vocês estão Nossa, malucos. muita coisa. Eu acho que vai. O Nossa, famoso Jorge. come-mente. É o nosso Jorge Igor. Eu tenho mesmo a cara. Eu tô fora do mercado há 26 anos, não sei nem o que é isso. Não, mas não é nem essa questão, né? É questão de negociar em qualquer outro Acho que o cenário, Vitor tá? tá falando de um outro mercado. Não, que ele nem entrou está no em tudo questão, errado, Ele entrou num... Você tá pensando com... Bom para Outra negociar é Luiz Felipe Freitas. Esse Nossa se senhora, mandasse esse aí lá, manda bem, tá? Esse Esse aí se manda mandasse lá, acho que ele trazia... O problema é que se ele for numa dessa, ele traz de volta pro Flu, né? Só pra fechar aqui, É vale a melhor pena? não mandar ele. Vale a Pra pena negociar o- com o Coutinho, nenhuma chance. Ele só joga no Vasco. No Brasil, ele só quer jogar no Não, Vasco. eu digo assim, vale a pena de fato gastar essa grana com o Assim, Coutinho? trazer o Coutinho vale a pena? Acho que vale, do contexto do futebol brasileiro, do contexto do Vasco, independentemente, assim, é porque é complicado que a gente não sabe como ele tá lá no Catar, a gente não acompanha, né? Mas, por exemplo, chegou um cara da qualidade do Payet também, que, pô, o Payet e tal, e ele faz a diferença. Ele entrou ontem, 2 toques da bola, ele resolveu o jogo que tava encruado pro Vasco, enrolado pro Vasco. Agora, se vale a pena o tamanho do dinheiro envolvido, assim, saber se a empresa que hoje administra o Vasco tem esse fôlego financeiro, essa capacidade de pagamento. Se pagou isso no Adson pra pagar no Coutinho, aí tá Vale explicado, lembrar né? que em setembro o Vasco vai ter um aporte de 270 milhões e o Vasco acabou de assinar o terceiro maior patrocínio master do Brasil, né? Bom, então tá aí. 115 milhões. Veremos, né? O Otávio Neto vai ficar de olho, tá? Qualquer coisa ele vai falar primeiro aqui no de placa, tá? Nada de Vou pensar no seu prorrogação, de caso. estimulância, é aqui, velho. Aqui que você deu a informação, você termina ela, tá? Deixa Mas comigo. o Vasco Não é é assim, não é 70 bagunça. milhões por ano, né? É 70 Ó, milhões ano, 115 até o então, final do ano 70 que vem. milhões anos, acho que é o quarto do Brasil, porque perde pro do Palmeiras Perde pro também. do Palmeiras, mas se você botar o fã junto, né? Se for só Master, o Vasco é o entendi. terceiro. Ah, tá. Perfeito.